No programa de hoje, vamos conhecer como funciona o piano. Vamos saber também um pouco da história deste instrumento. No quadro Como se faz, você vai conhecer uma fábrica que produz sabão. Está começando o mundo da ciência. Como funciona o piano? Os dedos das mãos tocam as teclas que acionam o martelo, que por sua vez bate numa corda que produz este suave e agradável som aos nossos ouvidos. Suave. Esta palavra se traduz para o italiano piano e é sobre o mecanismo deste instrumento que vamos falar. Mas antes de entrar nos detalhes desta engenhoca mecânica, que é pura ciência, vamos falar um pouco da sua história. O piano foi criado em 1709 pelo italiano Bartolomeu Cristofori. Ele era o responsável pela conservação dos instrumentos na corte dos Médici, em Florença. O piano é uma evolução de dois outros instrumentos, o cravo e o dulcimer. Mas agora, vamos saber como funciona este instrumento e por que ele é conhecido como um instrumento percussivo e de cordas. As teclas do piano tocadas acionam o martelo, que toca em uma corda. Esta produz uma vibração que gera o som. As cordas vão variar de tamanho e de espessura. Quanto mais grossas e compridas, mais grave será o som. E quanto mais finas e curtas, mais agudo. É importante lembrar que a tensão destas cordas é que vai determinar a afinação do instrumento. Existem também os abafadores que são acionados pelos pedais. Eles podem mudar o timbre das notas. A intensidade com que são tocadas as teclas também altera o som. Por isso, inicialmente este instrumento foi batizado de piano forte, que em italiano significa suave e forte, para mais tarde ficar apenas piano. Um piano moderno possui 88 teclas divididas em várias oitavas. Existem as teclas brancas, que produzem as notas naturais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cada uma das oitavas tem um tom, do mais grave ao mais agudo. Existem também as teclas pretas, que são os sustenidos e os bemóis. Mas aí já é outra história, é teoria musical. Como se faz o sabão? O Theo, que é estagiário do Globo Ciência, fez uma matéria especial numa fábrica de sabão. Lá, ele conheceu todas as etapas da linha de produção e conversou com o químico Celso Hisashi Yamagata, que contou para ele um pouco da história do sabão. Ô Celso, a primeira coisa que eu queria saber é por que alguém teve a ideia, assim, qual foi a necessidade de inventar o sabão? Então, você disse bem, necessidade. Mas vamos voltar ao tempo. Alguém queria tirar sujeira da mão, por exemplo, gordura. Ele queria alguma coisa que facilitasse. Ele descobriu que passando cinza, essa gordura que ele tinha na mão se removia com água com facilidade. Como é que se fez o primeiro sabão? Misturando gordura com a própria cinza, fazendo uma massa daquilo. E de que é feito o sabão? O sabão é feito exatamente dessa gordura que ele queria tirar, mais um componente que tinha nessa cinza, que era óxido de potássio, que em contato com a água se transformava em hidróxido. Nós tínhamos na época um sabão de gordura mais hidróxido de potássio. Mas como é que se forma a espuma e a bolha? O sabão formado tem tendência a formar uma camada organizada. A gente chama de uma monocamada. Então, quando a gente esfrega esse sabão junto com água, ele tem tendência a formar essa monocamada e, ao mesmo tempo, quando a gente está esfregando, ela oclui bolhas de água. Então, ela vai ficando esférica exatamente porque a tendência das forças é se equilibrar de uma forma esférica. Ô Celso, qual é a diferença entre sabão em pó e detergente? O sabão em si, ele veio de origem do sebo e de óleos, né? Agora, o detergente foi de uma necessidade, isso na época da guerra, que a gente não tinha tanta disponibilidade de gorduras e sebos, né? Então, se sintetizou alguma coisa, esse produto fazia as partes do sabão.
Qual a diferença entre o detergente comum e o detergente biodegradável? Todos os detergentes, vamos englobar categoria, todos os detergentes, tá? São sintéticos, né? E necessariamente não são degradados por bactérias, quer dizer, a bactéria não consegue atuar sobre ele. Então, aquilo que a bactéria consegue atuar sobre ele é considerado biodegradável, aqueles outros não são. Celso, eu entendi, achei tudo muito bem explicado. Agora, melhor ainda só se a gente for visitar a fábrica. Podemos ir? Aqui é a nossa fábrica de sabão de coco, que é o processo mais artesanal que nós temos aqui, que é a mistura do óleo de coco com a soda, que acontece no reator. Aqui nesse reator nós misturamos o óleo de coco, a soda, a água e fazemos a mistura. Na segunda etapa, nós descarregamos esse sabão em formas, onde ele vai terminar a reação. Nessa fase, o sabão já está ficando cada vez mais quente. E ele vai mostrar que reagiu quando ele mostrar toda essa fissura aqui na superfície. Esses sabões que estão todos aqui já estão em processo de resfriamento. Esse resfriamento leva 3 dias. A partir desse momento que o sabão está frio, nós podemos traçá-lo em fatias, que vai acontecer nessa máquina aqui. Depois de cortado em fatias, ele vai ser novamente cortado em barras, o tamanho adequado para poder ser vendido comercialmente. Nós vimos ali o sabão de coco, que é um processo feito a frio. Agora nós vamos ver um processo que é feito a quente. Essa nossa fábrica já não é artesanal, já é uma fábrica mecanizada. Então, nós vamos ver o reator. Nesse reator recebe-se o sebo, o óleo, a soda e a água. Sebo? Sebo como assim? O sebo do boi se recolhe nos açougues, nos frigoríficos e é convertido em sebo líquido. E esse sebo líquido é que vai reagir com a soda, com a água. E depois de cozido, ele é bombeado para o equipamento processar esse sabão, caindo nessas roscas. A rosca é que vai comprimir essa massa resfriada, dando forma final. Nesse interim ele vai receber o perfume e depois de comprimido nessa forma final, ele é carimbado com a logomarca da empresa, cortado e embalado. Hoje descobrimos como funciona o piano e conhecemos também, no quadro Como se Faz, uma fábrica que produz sabão. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo Mundo da Ciência.